Olá, seja bem-vindo ao Contos Assustadores. Me diga, você costuma pegar a estrada à noite? Hoje vamos contar 7 histórias de viagens noturnas que vão fazer você pensar 2 vezes antes de viajar na escuridão. Acomode-se, fique bem relaxado e venha comigo nesta viagem nada tranquila. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos. E o que vou contar aqui aconteceu numa noite aparentemente comum, mas que mudou minha percepção de segurança para sempre. Sou do tipo que prefere viajar à noite. Sempre achei o trânsito mais tranquilo, a estrada mais silenciosa, quase poética. Tem algo reconfortante naquele vazio das pistas longas, no barulho constante dos pneus deslizando pelo asfalto. Naquela noite, eu estava indo visitar meus pais numa cidade do interior, a umas 4 horas da capital. Peguei a estrada por volta das 10 da noite, depois de terminar um dia cheio de trabalho. Abasteci, revisei o carro, coloquei uma playlist de músicas antigas e segui em frente, como já tinha feito tantas outras vezes. Mas algo naquela noite estava diferente. E eu só fui perceber isso quando já era tarde demais. A primeira coisa estranha aconteceu pouco depois de eu passar por um posto de gasolina abandonado. Não era a primeira vez que eu via aquele lugar, todo pichado, sem iluminação, com as bombas enferrujadas. Mas por algum motivo, senti um arrepio ao passar por ele naquela ocasião. Foi ali que eu percebi os faróis. Um carro apareceu atrás de mim, distante. Nada em comum, pensei. Mas aos poucos, ele foi se aproximando. E quando digo aos poucos, quero dizer que ele manteve uma distância segura por vários minutos, como se estivesse me acompanhando. Troquei de faixa. Ele também. Reduzi um pouco. Ele reduziu. Acelerei. E ele também. Foi aí que meu coração começou a acelerar de verdade. Tentei me convencer de que era só coincidência. Um outro motorista indo na mesma direção. A estrada estava quase vazia, então era natural que estivéssemos por ali juntos. Mas havia algo estranho na forma como ele se comportava. Ele nunca me ultrapassava, nunca se distanciava, só seguia. A estrada era praticamente reta naquele trecho e não havia nenhuma cidadezinha por perto. Só mato dos 2 lados e postes de luz muito espaçados que mais pareciam falhar do que iluminar. Olhei pelo retrovisor mais uma vez. O carro ainda estava lá. Já fazia uns 20 minutos que ele me seguia. Sem piscar os faróis, sem mudar de faixa. Só ali, como uma sombra grudada em mim. Foi quando vi a placa indicando um posto de gasolina a 5 quilômetros. Lembrei que ainda tinha mais da metade do tanque, mas resolvi parar mesmo assim. Pensei que, se ele também parasse, eu teria certeza de que não era coincidência. Desviei para o acesso e entrei no pátio do posto. Estava parcialmente iluminado e havia uma pequena loja de conveniência, mas parecia meio vazia. Só um frentista lá fora, encostado na bomba, olhando para o celular. Estacionei e esperei. O carro passou direto. Suspirei aliviado, mas algo ainda não parecia certo. Saí do carro para esticar as pernas e comprei uma garrafa de água na loja. Quando voltei, dei mais uma olhada na estrada. Ninguém. Nem sinal do carro. Concluindo que devia ser coisa da minha cabeça, entrei no carro e segui viagem. Mas minha sensação de alívio durou pouco. Cerca de 2 minutos depois, na saída de uma curva, os faróis apareceram de novo no retrovisor. Era ele. Mesmo padrão de antes. Mesmo comportamento.
Aquilo já tinha deixado de ser paranoia. Estava claro que alguém estava me seguindo. Ali foi onde comecei a ficar com medo de verdade. Eu tentava manter a calma, mas por dentro já começava a imaginar todo tipo de coisa. Me forcei a pensar com lógica. Esse carro não para de me seguir. Mas o que ele pode fazer? Tenho bastante gasolina. Não vou parar. Então é só seguir o meu rumo até chegar na cidade, entrar em alguma avenida movimentada e pronto. O problema acaba ali. Mal terminei esse raciocínio. E o pior aconteceu. O carro atrás de mim acelerou de repente. Avançou agressivamente e emparelhou com o meu, colando na lateral. O coração disparou. Tentei manter o controle da direção, mas ele começou a me forçar para o acostamento. A pista era estreita. Eu pisei no freio e puxei um pouco o volante para a direita. O carro derrapou e saiu da pista, afundando as rodas na terra solta da margem. Antes que eu pudesse reagir, o outro carro já havia parado na frente. As portas se abriram bruscamente. 3 homens desceram, todos usando máscaras escuras e armados. Um deles gritou: "Sai do carro! Agora! Mãos na cabeça!" Senti as pernas fraquejarem, mas obedeci. Saí devagar, com as mãos erguidas. A adrenalina me deixava tonto, como se eu estivesse fora do corpo. O chão parecia longe demais. Eles se aproximaram, apontando as armas direto para o meu rosto. Um deles me olhou dos pés à cabeça. Depois olhou para os outros 2 e disse: "Não é ele. Droga, não é o cara." Outro respondeu com um tom seco: "Carro parecido, mesma cor, mesmo modelo, mas não é." O terceiro só murmurou: "Hoje você teve sorte." Sem dizer mais nada, eles voltaram para o carro, deram a ré, giraram bruscamente e sumiram na escuridão da estrada. Eu fiquei ali, paralisado. Aos poucos, baixei as mãos. Minhas pernas tremiam. Minha respiração estava descompassada. Era como se só então meu cérebro estivesse processando o que tinha acabado de acontecer. Eles iam me executar. Talvez eu nunca descubra quem era o cara que eles estavam procurando. Talvez fosse vingança. Talvez uma confusão com outro veículo igual ao meu. Não importa. O fato é que eu quase morri naquela estrada. E aquilo me deixou marcas. Desde então, toda vez que vejo faróis se aproximando atrás de mim numa estrada vazia, minhas mãos começam a suar. Eu fico em alerta, revivendo tudo. Como se, a qualquer momento, tudo pudesse acontecer de novo. A verdade é que aquela noite acabou com minha paz ao volante. E desde então, eu nunca mais viajei à noite. Meu nome é Eduardo. Tenho 41 anos. Sou casado com a Juliana e pai da Laura, nossa filha de 10 anos. O que eu vou contar aqui não é fácil de relembrar. E, sinceramente, ainda me tira o sono algumas noites. A gente sempre viajou para a casa da minha sogra em datas específicas do ano. Era uma tradição. Ela mora num sítio afastado, a umas 5 horas de onde a gente vive. E apesar da estrada ser um pouco isolada, o caminho era tranquilo. Já tínhamos feito aquele trajeto várias vezes, sem nenhum contratempo. Naquele ano, no entanto, tudo atrasou. O trabalho, os preparativos, o trânsito na cidade. Resultado: só conseguimos sair de casa por volta das 8 da noite. Eu estava cansado, mas confiante. Tinha dormido bem na noite anterior, o carro estava em ordem e o GPS indicava que, com sorte, chegaríamos por volta da 1 da manhã. Laura dormia no banco de trás, abraçada ao travesseiro. Juliana estava ao meu lado, ouvindo música com os fones de ouvido. A estrada estava vazia,
o que sempre me deixava mais à vontade. Tudo corria como sempre, até que começamos a ver as placas alertando sobre obras na pista. Um desvio. O GPS recalculou a rota automaticamente. O novo caminho aumentaria em uns 30 minutos o trajeto, mas não parecia preocupante. Seguimos. Só que o novo trecho era diferente, menos sinalizado, mais estreito e muito mal iluminado. Passamos por trechos de mata fechada e cruzamos com apenas 2 carros nos últimos 20 minutos. Foi então que vimos o posto. Parecia meio antigo, com iluminação fraca e um letreiro parcialmente apagado. Mas Juliana sugeriu que parássemos para ir ao banheiro e talvez comprar um café. Eu hesitei. Algo naquele lugar me incomodava, mas acabei concordando. Era melhor parar ali do que mais adiante, sem saber o que esperar da estrada. Mal sabia eu que essa seria a pior decisão da viagem. Estacionei próximo à loja de conveniência. O pátio estava vazio, com exceção de uma caminhonete antiga, toda suja de terra, parada perto da bomba de diesel. Juliana desceu rápido para ir ao banheiro, enquanto eu fiquei no carro esperando com a Laura, que ainda dormia. Foi quando percebi. Um homem, sentado no meio-fio perto da loja, fumava um cigarro e me encarava. Não era aquele tipo de olhar que passa batido. Ele me olhava fixamente, sem desviar. Tinha uma barba rala, cabelos encebados e vestia uma jaqueta encardida. Ele parecia desligado do mundo, mas atento a mim. Uma combinação estranha. Depois de uns segundos, ele se levantou devagar e entrou na loja. Juliana voltou logo depois, e eu disse que ia comprar algo para levarmos. Entrei na loja, e o clima ali era pior do que do lado de fora. O homem da jaqueta estava encostado perto da prateleira de bebidas, parado, como se não estivesse procurando nada. Mais 2 caras estavam perto do caixa, ambos com aparência de caminhoneiros, sujos de poeira, usando bonés e casacos grossos. Mas o que me incomodou neles não foi o visual, foi o silêncio. Ninguém falava, nem o atendente. Todo mundo ali parecia congelado. Fui direto ao refrigerador, peguei uma garrafa d'água e um café enlatado. No caminho para o caixa, percebi que os 2 caras me observavam de lado, sem virar o rosto. Um deles murmurou algo para o outro, e os 2 deram um risinho abafado. Entreguei as coisas no balcão, e o atendente, um homem mais velho, com expressão pálida, passou os itens em silêncio. Só quando fui pagar, ele falou bem baixo, sem me encarar. "Melhor vocês irem logo. Essa estrada não é boa de noite." Tentei forçar um sorriso, mas não respondi. Só queria sair dali. Na saída, os 3 homens ainda estavam parados nos mesmos lugares. O da jaqueta agora tinha voltado para o meio-fio e me observava de novo, enquanto tomava o último gole de uma lata de cerveja. Entrei no carro e Juliana logo percebeu minha atenção. "Tá tudo bem?" ela perguntou. "Vamos embora. Esse lugar é estranho." Dei partida e saí do posto, mas ainda dava para ver os faróis da caminhonete antiga no retrovisor. E eles também começaram a se mover. Voltamos para a estrada. O silêncio dentro do carro era estranho. Juliana percebeu minha inquietação e eu tentei disfarçar. Mas quando olhei pelo retrovisor e vi os faróis da caminhonete acendendo, minha garganta secou. "Ele tá vindo atrás, não tá?" ela perguntou baixo. "Tá, mas fica calma. Eu vou acelerar um pouco." Aumentei a velocidade. Não o suficiente para parecer fuga, mas o suficiente para testar a reação. Ele acelerou também. A caminhonete mantinha uma distância incômoda, quase colada na traseira. O tipo de coisa que te obriga a errar, a perder o controle. Uma provocação. Uma ameaça. Juliana segurava a mão da Laura, que havia acordado com o barulho da aceleração. Ela perguntava o que estava acontecendo,
Mas a gente tentava fingir que estava tudo bem. Não estava. O trecho era escuro e o GPS mostrava que só entraríamos em área urbana em uns 20 minutos. Muito tempo. Tempo demais. Foi então que tive uma ideia. Com a outra mão, peguei o celular e disquei 190. Emergência, qual sua localização? Falei rápido, direto. Estou com minha esposa e minha filha, sendo seguido por uma caminhonete a vários quilômetros. Eles estavam num posto estranho e agora estão colados atrás da gente. A estrada é a BR-364, altura do quilômetro 232. Eles não ultrapassam. Estão pressionando. Senhor, mantenha a calma. Estamos acionando a PRF. Se possível, continue dirigindo até um ponto movimentado. Não pare. Evite reações bruscas. Nossa equipe vai interceptar. Desliguei com a mão tremendo. O tempo parecia se arrastar. A caminhonete oscilava atrás de nós, chegando a fazer movimentos de aproximação pela lateral. Foi quando avistei, ao longe, luzes azuis piscando. Juliana, olha aquilo, murmurei, como se estivesse vendo um milagre. Conforme nos aproximamos, ficou claro. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, com os faróis ligados e o giroflex ativado. Estavam parados num recuo à margem da estrada. A caminhonete atrás freou de repente. Começou a reduzir e em seguida fez uma manobra violenta, atravessando o canteiro e entrando em uma estrada de terra lateral. A viatura acionou a sirene e arrancou atrás deles. Eu parei o carro mais à frente, já com segurança, e desci com as pernas bambas. Um dos policiais voltou depois de alguns minutos. Nos orientou a registrar um boletim, mas explicou que, infelizmente, situações como essa vêm crescendo naquela região. Tentativas de assalto, sequestro relâmpago, ou pior. O modo como eles agiam, pressionando o carro, era clássico. Naquela noite, seguimos viagem, mas de um jeito diferente. Com os olhos atentos, o coração acelerado e uma certeza: se não fosse aquela viatura, talvez essa história tivesse um final muito diferente. Meu nome é Mariana, tenho 27 anos e essa história aconteceu há pouco mais de um ano. Na época, eu namorava o Vinícius já havia uns 4 meses. A gente morava em cidades diferentes, a cerca de 3 horas de distância uma da outra. Como nenhum dos dois queria abrir mão de ver o outro nos fins de semana, combinávamos de nos revezar. Uma sexta ele viajava até mim, na outra era a minha vez de ir até ele. Naquele fim de semana, era a minha vez. Saí do trabalho um pouco mais tarde do que o normal, por volta das 7:30 da noite. Passei em casa rapidinho, só para tomar um banho, arrumar minha bolsa e cair na estrada. Eu gosto de dirigir à noite. O fluxo é mais leve e a estrada parece mais calma. Sempre achei até meio terapêutico, mas aquela sexta-feira não seria nada tranquila. Eu estava a uns 40 minutos de casa, em um trecho onde o acostamento é bem estreito e só tem mato dos dois lados, quando senti o carro começar a puxar para o lado. Encostei com dificuldade. O pneu tinha furado. Respirei fundo e tentei não entrar em pânico. Abri o porta-malas, peguei o step e as ferramentas. Meu pai sempre insistiu que eu soubesse trocar pneu. E eu sabia. Só não gostava da ideia de fazer isso. No escuro, sozinha, no meio do nada. Abaixei, comecei a soltar os parafusos, quando ouvi o som de um carro se aproximando. Ele reduziu, passou devagar e parou um pouco à frente. Meu coração disparou. O carro era um sedã escuro, com pintura opaca e os faróis meio fracos. A porta do motorista se abriu e um homem saiu. Alto, magro, devia ter uns 45 anos. A barba mal feita, olhos fundos
e um sorriso forçado que já me deixou desconfortável. Boa noite. Tá com problema aí? Ele perguntou, andando devagar em minha direção. Tô bem, obrigada, respondi, mantendo a chave de roda firme na mão. Ah, que sorte a minha. Vi você parada e pensei. Olha aí, posso ajudar. Sou bom com mecânica. Troco esse pneu num piscar de olhos. Eu dou conta. Mas obrigada, repeti, tentando parecer mais firme do que estava. Ele continuou se aproximando. Tem certeza? É que, sei lá, uma moça sozinha assim, no escuro. Não dá medo, não? Aquela frase caiu mal. Meu corpo inteiro travou. Tô bem, repeti com a voz mais seca. Só quero resolver isso e seguir viagem. Ele deu uma risadinha baixa. Calma, não precisa ficar nervosa. Só tô tentando ajudar. Mas sabe, tem muita gente ruim por aí. A estrada tá perigosa. Pode ser que você encontre alguém mal intencionado. Eu o encarei por um segundo. Aquela frase, vinda dele, parecia um aviso disfarçado de ameaça. Ele ficou parado, me observando como se estivesse esperando alguma reação. Talvez um gesto de medo ou hesitação. Tá indo pra onde? Cidade grande? Então eu indaguei. Por que quer saber? Curiosidade. Vai que a gente mora perto. Ele respondeu. Acho que não, respondi, dando um passo para trás. Ele olhou em volta, como quem checa se vem mais alguém, e aí deu mais um passo em minha direção. Sabe o que eu acho? Que você devia aceitar ajuda. Isso aqui tá demorando e tá escuro. Você podia se machucar. Se quiser, eu mesmo levo você até a próxima cidade. Tenho espaço no carro. Eu não vou a lugar nenhum com você, falei, firme. E quero que se afaste do meu carro agora. Ele me olhou por um segundo, não com raiva, mas com um olhar calculista, como se estivesse decidindo o que fazer a seguir. Foi nesse exato momento que ouvimos o som forte de um caminhão se aproximando. Barulho pesado de marcha reduzida, farol alto iluminando a estrada à frente. Ele olhou por cima do ombro e pareceu hesitar. O caminhão foi se aproximando devagar e encostou no acostamento, bem atrás de mim. A porta do caminhão se abriu e um homem desceu. Tinha mais de 50, barba grisalha, colete refletivo. Falou alto, com tom direto. Tá tudo certo aqui, moça? O homem do carro escuro deu 2 passos para trás. O caminhoneiro continuou. É seu parente? Não, respondi. O homem se antecipou e disse. Tô ajudando ela a trocar o pneu. O caminhoneiro desconfiado perguntou. Ela te pediu ajuda? Silêncio. O homem do carro fez sinal de negativo com a cabeça, e antes que pudesse falar outra coisa, o caminhoneiro disse: Então entra no teu carro e vaza. Ela tá bem agora. O sujeito hesitou, mas virou as costas e entrou no carro. Ligou, acelerou devagar e foi embora. Eu desabei por dentro. O caminhoneiro veio até mim e ali, pela primeira vez, senti que estava segura. Você fez certo. Nunca aceite ajuda de estranho em estrada vazia, ainda mais sozinha. Não sei o que esse cara queria, mas boa coisa não era. Ele me ajudou a terminar de trocar o pneu. O nome dele era Maurício. Disse que tinha uma filha da minha idade e que se ela estivesse no meu lugar, gostaria que alguém estivesse por perto. Antes de voltar para o caminhão, me ofereceu seguir atrás de mim até eu pegar um trecho mais movimentado. Aceitei, claro. A viagem até a cidade do Vinícius seguiu sem mais problemas. Quando cheguei, contei tudo a ele e, por meses, não tive coragem de pegar a estrada à noite, o que fez com que apenas ele viesse me ver nos finais de semana. Nunca mais subestimei o que pode acontecer numa estrada à noite. E toda vez que vejo um carro parar devagar perto de alguém sozinho, eu lembro daquele homem. E agradeço por aquele caminhoneiro ter aparecido na hora certa. Meu nome é Patrícia, tenho 29 anos
E o que vou contar aqui aconteceu comigo e com meu marido Rodrigo, numa viagem que tínhamos tudo para lembrar com carinho, mas que acabou se tornando um dos momentos mais assustadores da nossa vida. Era um sábado à noite. Estávamos voltando de um fim de semana numa pousada no interior. Saímos por volta das 22 horas, porque no domingo pela manhã, tanto eu quanto ele tínhamos compromissos. A estrada estava quase deserta, iluminada apenas pelos faróis do nosso carro. O rádio tocava baixinho e eu me sentia bem. A noite estava limpa, o céu estrelado, e o Rodrigo dirigia tranquilo como sempre. Até que, num trecho mais escuro e isolado, vimos algo no asfalto, mais adiante. Primeiro parecia apenas um volume estranho, como um saco jogado na pista. Mas conforme nos aproximamos, reduzindo a velocidade, percebi que era uma pessoa. Era o corpo de uma mulher. Deitada de lado, com o cabelo solto, uma blusa clara e o braço esticado. Parecia desacordada. Ou, pior, instintivamente levei a mão à maçaneta da porta. Para, Rodrigo! Tem alguém ali? Ele reduziu, mas ao invés de parar, começou a puxar o carro para o acostamento do lado oposto. Não sai do carro, ele disse, firme. Mas tem uma mulher caída ali. A gente precisa ver se ela está viva. Rodrigo apertou os lábios, os olhos fixos na beira da estrada. Não, fica dentro do carro. Não abre a porta. Eu olhei para ele, confusa. Ele apontou com o queixo em direção a um arbusto na lateral da pista, do lado em que a mulher estava caída. Tem alguém ali, se mexendo. Acabei de ver, no mato. Meu coração gelou. Olhei com atenção. No meio da escuridão, à margem da estrada, realmente havia algo. Um vulto, um leve movimento, como se alguém estivesse agachado, esperando, pronto para agir. Rodrigo engatou a ré e manobrou rapidamente, girando o carro com um impulso brusco. É uma emboscada, ele disse, com a voz baixa, mas firme. Já vi relatos disso. Usam uma pessoa caída, ou uma boneca, para fazer o motorista parar. Aí eles te cercam e pronto. Você nem vê de onde vem. Por um instante, pensei que ele estivesse sendo paranoico, mas não era paranoia. Era instinto. E a forma como ele reagiu me salvou de fazer uma besteira. Ele acelerou, agora voltando pelo mesmo caminho de onde havíamos vindo. O silêncio dentro do carro era sufocante. Só o barulho do motor e minha respiração acelerada. Eu, instintivamente, olhei pelo retrovisor lateral, enquanto o carro se distanciava da cena vista há pouco. E foi aí que vi a mulher que estava caída no meio da pista. Ela agora estava de pé, de costas, parada no mesmo lugar onde minutos antes estava estirada. Agora, imóvel, observando o carro se afastar. Rodrigo, ela levantou. Minha voz saiu quase num sussurro. Ele não respondeu, só apertou mais forte o volante e acelerou. Rodamos por alguns minutos até alcançar um pequeno posto, já fechado, mas com câmeras e uma viatura da PM estacionada do lado de fora, talvez abastecendo. Rodrigo contou o que vimos. Os policiais pareciam já ter escutado coisas parecidas. Tem gente fazendo isso por aqui, sim, geralmente à noite. Você fez o certo. Nunca pare em estrada deserta. Ligue pra gente, mas não saia do carro. Voltamos para casa em silêncio. O rádio desligado. Eu abraçada a mim mesma, sentindo calafrios. Desde aquela noite, toda vez que vejo algo caído na estrada, lembro desse fato, do movimento no mato, da voz do Rodrigo me dizendo: não sai do carro, e sempre desvio ou passo reto sem parar. Caso você tenha dúvida, se um dia passar por uma situação parecida, não pare, mas chame a polícia e relate o que viu. Se for alguém que realmente precise de ajuda, a polícia irá até o local. Desta forma, você estará ajudando, sem precisar arriscar sua vida.
Olá, me chamo Fernando, tenho 33 anos, sou técnico de informática. E o que aconteceu comigo numa viagem à noite ainda me deixa com um nó no estômago sempre que penso. Eu viajo muito a trabalho, atendo empresas e prefeituras em cidades pequenas, então tô sempre na estrada, principalmente à noite, porque gosto de evitar o trânsito. Naquele dia, eu estava voltando de um plantão em uma cidade vizinha. Tinha feito a manutenção de um sistema na escola municipal, coisa que levou mais do que eu imaginava. Quando saí, já passava das 10h30 da noite. A cidade estava vazia. Coloquei uma playlist tranquila, liguei o ar-condicionado e peguei a estrada. Era uma rota que eu conhecia de olhos fechados. Já tinha feito aquele caminho dezenas de vezes. Dava para chegar em casa em pouco mais de 1 hora. Mas aquela noite não ia ser como as outras. Eu estava rodando há uns 20 minutos quando vi luzes vermelhas piscando à frente. Reduzi. Na margem da estrada, tinha uma viatura da polícia parada de lado, com o giroflex ligado e cones laranjas bloqueando uma das faixas. Um dos policiais, ou pelo menos parecia ser, sinalizou com a lanterna para eu parar e seguir um desvio à direita, por uma estrada de chão batido. Achei estranho, mas não o suficiente para desconfiar. A sinalização parecia ok. O cara usava farda, embora eu estivesse longe demais para ver distintivo ou crachá. A estrada estava escura, mas aquele desvio parecia oficial. Virei. Logo que entrei no trecho de terra, notei que ele era mais isolado do que eu imaginava. Mata fechada dos dois lados, nenhum poste de luz. Só meus faróis cortando a escuridão. Andei alguns minutos sem sinal de outro carro. Foi aí que a sensação estranha bateu. Eu conheço aquela região e nunca ouvi falar de desvio por ali. Peguei o celular para tentar abrir o GPS, mas o sinal estava morto. Continuei dirigindo, meio tenso, tentando manter a calma. Não queria entrar em paranoia à toa. Foi quando vi um carro parado à margem, com as portas abertas e farol aceso. Do lado, parecia ter uma mala caída no chão. Ninguém visível. Não reduzi, pelo contrário, acelerei. Meu instinto dizia que tinha algo errado. Aquilo estava montado demais. Estava tudo teatral. Passei pelo carro, tentando não olhar para os lados, e segui em frente. O caminho parecia não ter fim. Até que, alguns segundos depois, um par de faróis acendeu atrás de mim. No mesmo instante, senti meu peito afundar. Alguém estava me seguindo. Olhei pelo retrovisor e vi o carro se aproximando rápido demais. Aquilo já não era coincidência. Não era desvio. Era uma armadilha. Apertei o volante com força e mantive o pé firme no acelerador. Minha única chance era voltar para a rodovia principal. Depois de alguns quilômetros, que pareciam uma eternidade, finalmente vi o asfalto de novo. Entrei de volta na estrada com tudo, cantando pneu. O carro de trás hesitou. Ficou parado lá, na boca da estrada de terra. E foi então que vi outra viatura mais adiante, vindo na pista contrária, de verdade. Dessa vez, a iluminação, o padrão do veículo e o farol branco na grade frontal deixavam claro. Eram policiais de verdade. Pisquei os faróis. Fiz sinal de luz. Eles reduziram e pararam ao meu lado. Desci tremendo e contei o que tinha acabado de acontecer. Um dos policiais ouviu em silêncio e depois só disse: "A gente já recebeu relatos de viaturas falsas por essa região. Carros clonados, gente usando farda improvisada para fazer bloqueios e desviar motoristas. Você deu sorte de perceber a tempo." Ele pediu para eu registrar a ocorrência depois e ainda me escoltou até a entrada da cidade. Cheguei em casa quase 2 horas depois do previsto, com a cabeça a mil e o coração ainda batendo no ritmo do medo. Desde então, toda vez que vejo uma viatura parada à noite, eu olho 2 vezes. 3, se for preciso.
porque naquela estrada, naquela noite, o que parecia ser segurança era a isca perfeita. Meu nome é Caio, tenho 31 anos e sou apaixonado por moto desde os 18. Tenho uma CG 160 que cuido como se fosse parte da família. Gosto de pegar estrada, principalmente à noite, quando o trânsito é mais tranquilo e o clima é fresco. Mas, desde aquela viagem, nunca mais andei sozinho depois que o sol se põe. Era um domingo. Eu tinha combinado de ir visitar meus avós no interior, que já não os via há meses. Cheguei na casa deles no meio da tarde, e como não conversávamos há bastante tempo, até colocarmos todos os assuntos em dia, enrolei para sair. Quando dei por mim, já passava das 11 da noite. Mesmo assim, decidi voltar. A estrada estava tranquila, o céu limpo, e o caminho eu conhecia de cor. Liguei o fone de ouvido com uma playlist tranquila e fui seguindo. O problema começou num trecho mais isolado, com curvas sinuosas e muito mato dos dois lados. Uma área de serra, que geralmente passo de boa, mas que naquela noite me deu uma sensação estranha. Foi ali que vi, pela primeira vez, um vulto estranho na beira da estrada. No início, pensei que fosse um animal, um cachorro talvez. Passou correndo por um canto da pista e sumiu no mato. Reduzi a velocidade, só por precaução. Mas nada aconteceu. Continuei. Algumas curvas depois, meus faróis iluminaram algo que me fez gelar. Havia um homem parado no acostamento, bem próximo da pista. De pé, usando uma jaqueta escura e capuz. O rosto estava coberto pela sombra. Ele segurava algo comprido. Parecia um pedaço de ferro ou um bastão. O mais estranho, ele estava parado demais, imóvel, de frente para a pista, como se estivesse esperando alguém. Meu coração disparou. Passei por ele acelerando. Nem olhei para o lado. Só mantive os olhos na estrada, tentando controlar a respiração. Uns 2 minutos depois, entre uma curva e outra, o desespero bateu de vez. Outro homem estava mais adiante, no meio da pista agora. Ele levantou o braço. Parecia estar me fazendo sinal para parar. Mas eu já sabia o que ia fazer. Joguei o corpo para o lado, mantive firme nas manetes e passei por ele no limite, quase saindo da pista. Senti o pneu traseiro derrapar na beirada da curva, mas segurei. Segurei com tudo que eu tinha. Acelerei sem olhar para trás. Só fui parar quando vi luzes de um bar na beira da estrada. Havia uns caminhoneiros parados ali. Encostei a moto e desci tremendo. Um deles veio perguntar se eu estava bem. Contei por alto o que tinha acontecido. Ele respondeu de imediato. Já ouvi falar de uns caras tentando assaltar motoqueiro por ali. Sempre no mesmo trecho. Um finge que tá com problema, ou se joga na frente. Quando a pessoa para, já era. Fiquei ali por quase 1 hora, tentando me acalmar. Só depois, com a cabeça mais fria, resolvi seguir até em casa. Desde então, nunca mais subestimei a estrada à noite. Porque não importa o quanto você conheça o caminho, tem gente esperando justamente por isso. Naquela sexta-feira, depois de uma semana puxada, só conseguia pensar em chegar logo no interior. Meus amigos já estavam reunidos, preparando o churrasco. Saí de São Paulo por volta das 8 da noite, com a estrada livre à minha frente e 2 ou 3 refrigerantes no banco do passageiro. A viagem era para ser tranquila. E foi, até quase o final. Depois de mais ou menos 1 hora e meia,
Já num trecho mais escuro da rodovia, notei uma caminhonete preta parada no acostamento. Achei que fosse algum carro quebrado, mas logo percebi 2 homens na beira da estrada, na parte de trás do veículo. Estavam puxando alguma coisa pesada da caçamba. No começo pensei que fosse um saco de lixo ou entulho. Mas quando aquilo caiu no chão, pude ver um braço saindo para fora do saco. Era um corpo humano. Cara, foi como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Foi instantâneo. A ficha caiu de uma forma tão brutal que meu corpo travou. Sabe aquela sensação de nó no estômago? Foi isso. Meu coração disparou. A visão ficou turva por um segundo. E eu só conseguia pensar em... não era para eu estar vendo isso. Não tem como explicar completamente. É diferente de ver uma cena de crime em filme ou em série. Na tela, é seguro. Tem trilha sonora, tem corte, tem distância. Ali não tinha nada disso. Era real. Cru, silencioso, feio. Sem pensar, tirei o pé do acelerador. Me aproximei mais devagar, e o farol iluminou melhor a cena. Um dos homens olhou direto para o meu carro. Ele me viu. A expressão dele foi instantânea. Surpresa, raiva, e depois... movimento. Ele gritou algo para o outro homem e entrou na caminhonete. Merda! Voltei a acelerar. Não parei. Não buzinei. Só segui em frente com o coração disparado. Olhei no retrovisor e vi os faróis da caminhonete virando na minha direção. Estavam vindo atrás de mim. Ali eu soube. Eles estavam me perseguindo. Pisei fundo. O carro ganhou velocidade, mas a estrada era cheia de curvas e o medo de capotar era tão grande quanto o de ser alcançado. Depois de uns minutos tensos, eles começaram a sumir. Não sei se desistiram ou se estavam me esperando parar mais adiante. Vi uma placa indicando um posto a 3 quilômetros. Entrei com tudo no posto, estacionei perto da loja de conveniência e entrei. Havia um frentista e uma funcionária no caixa. Moça, me ajuda. Preciso falar com a polícia. Agora. Expliquei o que vi, ainda ofegante. Ela pegou o telefone fixo e ligou para a polícia rodoviária. O frentista, desconfiado, ficou de olho na estrada. Demorou quase 20 minutos até a viatura aparecer. 2 policiais me ouviram com seriedade. Perguntaram se anotei a placa. Eu não consegui. O medo me cegou. Perguntaram como era a caminhonete, se eu tinha certeza do que vi. Respondi tudo. Um deles anotou tudo num bloco. O outro olhava constantemente para a estrada. Vamos patrulhar a área. Fique aqui no posto por enquanto, disseram. Fiquei mais de 1 hora, tremendo, tomando um café ruim de máquina, olhando para os faróis que passavam na pista com medo de um deles parar ali. Quando os policiais voltaram ao posto, disseram que tinham feito uma ronda pela área. Mas não encontraram nada. Nenhum corpo, nenhuma caminhonete, nenhuma pista. Na hora fiquei sem reação. Me senti um idiota. Quase questionei se tinha imaginado tudo. Mas depois, pensando com mais calma, entendi o que provavelmente aconteceu. Eles voltaram. Os caras da caminhonete. Eles perceberam que eu vi. Que eu fugi. Que eu podia ter chamado a polícia. Então voltaram rápido, antes de qualquer patrulha aparecer, e retiraram o corpo dali. Sumiram com tudo, como se nunca tivesse acontecido. Talvez até tenham mudado de rota, ou enterrado em algum lugar mais fundo no mato. E isso é o que mais me apavora. Não só o que eu vi, mas o que eles pensaram depois. Como agiram com frieza, com método, com pressa. Eles sabiam que alguém poderia ligar para a polícia. Sabiam que aquilo deixaria rastros. E sabiam que, se deixassem o corpo ali, poderiam ser encontrados. Eu fiz a coisa certa, sim. Mas isso não me trouxe paz. Porque agora eu sei que eles também sabem de mim. E o pior de tudo, eles não precisam me seguir. Basta eu saber que eles existem.
Se você está gostando das histórias, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual delas você achou mais sinistra. Até o próximo vídeo.